Brasil, Rio de Janeiro, 1839. Nasce um dos maiores gênios da literatura mundial, Joaquim Maria Machado de Assis. De uma família pobre, o jovem Joaquim Maria parecia destinado ao anonimato. Desde cedo, enfrentou perdas familiares e a epilepsia, mas aos 15 anos já publicava seus primeiros textos. O problema é que nem o jornalismo nem a literatura davam muito dinheiro, e ao contrário da maioria dos intelectuais da época, Machado não tinha a fortuna da família para bancar seus interesses. Sem apoio financeiro, equilibrou o serviço público com a literatura, o que lhe garantiu estabilidade para dedicar-se à escrita e construir seu legado. Machado de Assis publicava às vezes mais de um livro por ano, mas é em 1889 que ele publica o romance considerado sua obra-prima, Dom Casmurro, uma história trágica de amor e desconfiança que leva à maior pergunta literária brasileira: Capitu traiu ou não traiu? Sua obra continua a impressionar o leitor até hoje porque parece ficar mais atual à medida que o tempo passa. Seus textos abordam, com visão aguda e de forma elaborada, a preocupação pelo sentido da vida humana e pelo significado do mundo em que um homem desenvolve o seu drama vital. Para Machado de Assis, a ironia da vida está no vazio de uma moral absoluta. Vivemos guiados por impulsos, em uma luta constante entre virtude e pecado, mas a sociedade não se preocupa com o pecado em si, mas sim com a sua exposição. Assim, Machado revela a futilidade das aparências morais em um mundo indiferente às distinções entre bem e mal. A vida, então, se torna um jogo de aparências e dissimulações, onde os valores são ambíguos e a moralidade é superficial. Os leitores se encantam com Machado porque ali tem um problema terrível. Eu devo ser um dissimulado ou não para encarar a vida? Machado foi um homem que preocupou-se com as coisas dos homens, um gênio que não apenas escreveu bem, mas que esclareceu muitas coisas do nosso comportamento, o que nos leva a crer que ninguém entendeu mais sobre o que é viver do que Machado de Assis. Imagine se alguém tivesse o poder para decidir o que é sanidade ou loucura, e se de repente você fosse classificado como louco e internado, sem chance de se defender. Em O Alienista, publicado em 1882, Machado questiona os limites da ciência e o papel da razão, nos convidando a refletir sobre a linha tênue entre sanidade e a loucura. No coração da obra conhecemos o Dr. Simão Bacamarte, um renomado médico que, após estudar em Portugal, retorna ao Brasil com a missão ousada: desvendar os mistérios da mente humana e estabelecer os limites entre razão e insanidade. Convencido que cuidar da saúde da alma é a tarefa mais nobre para um médico, Bacamarte decide fundar o primeiro manicômio de Itaguaí, a Casa Verde. Com a inauguração grandiosa e a admiração dos moradores da cidade, ele começa a internar cidadãos diagnosticados com os mais variados distúrbios. Conforme os meses passam, o número de internos cresce rapidamente. Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada, própria de alargar as bases da psicologia. Como cientista que era, criou logo uma nova teoria e decidiu demarcar definitivamente os limites da razão e da loucura. E conclui que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades da mente. Fora daí, insânia e somente insânia. A Casa Verde expande suas instalações e os cidadãos com comportamentos inusitados são diagnosticados como loucos, pessoas generosas demais, vaidosas em excesso ou até poetas com discursos elaborados começam a ser internados, como se cada peculiaridade fosse um sinal de desvio mental. Sua obsessão em catalogar a loucura cresce e ele se empenha em classificar cientificamente os comportamentos, considerando cada peculiaridade uma possível manifestação de loucura. Com o tempo, a insatisfação entre os habitantes de Itaguaí cresce. Com mais de 80% da população internada, a cidade se revolta e os cidadãos se organizam para protestar contra o manicômio e começam a chamar de Bastilha da Razão Humana. Acusam Bacamarte de tirania e despotismo, e a sociedade passa a questionar a sanidade do próprio alienista. Afinal, se todos são considerados loucos, quem pode garantir que o verdadeiro alienado não seja o próprio Dr. Bacamarte? Com a revolta de Itaguaí, em uma cidade praticamente deserta, o Dr. Bacamarte se vê diante de uma verdade perturbadora. Será que ele, em sua obsessão pelo equilíbrio perfeito da mente, cometeu um erro? Após examinar as estatísticas, ele conclui que o verdadeiro desvio mental poderia ser o perfeito equilíbrio da razão, não as pequenas excentricidades das pessoas. Ele decide libertar todos os internos e declara que ele mesmo deve ser um único recluso, pois, segundo sua nova teoria, seu próprio equilíbrio mental é uma anomalia. Assim, Bacamarte se interna na Casa Verde, onde permanece isolado até sua morte, 17 meses depois. A obsessão científica de Bacamarte levanta uma crítica ao controle racional absoluto e às pretensões da ciência de definir e limitar a normalidade humana. O desfecho irônico do Alienista revela a crítica de Machado de Assis à obsessão pela racionalidade absoluta, mostrando como a busca por perfeição e controle pode, em última instância, levar
ao próprio desequilíbrio. O Alienista é um conto que duvida da ciência, do positivismo e dos paradigmas canonizados. É uma crítica atemporal contra todos os saberes dominantes que se deslocam no tempo e no espaço. É uma crítica à fragilidade das instâncias da vida, da fragilidade dos próprios direitos e mesmo da nossa insignificância quando submetidos a um poder incontrolável. Ela trata da própria condição humana. Todos são loucos, menos nós mesmos, o que não deixa de ser uma forma de loucura. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, Machado de Assis faz uma reviravolta no mundo literário brasileiro, ao apresentar a história de Brás Cubas. Ele se apresenta como um defunto autor, alguém que só decidiu escrever suas memórias após a morte, oferecendo uma perspectiva desapegada e sincera sobre a vida. Como narrador, Brás não poupa ninguém de sua análise irônica e desiludida, nem a si mesmo, revelando as futilidades e ilusões da existência humana. Brás nasceu com tudo para ter uma vida de sucesso. Uma família rica, privilégios desde a infância e ambições de seu pai, que sonhava vê-lo se tornar um grande nome. Mas o seu destino revela algo mais profundo e universal, a mediocridade que persegue a maioria de nós. A vida de Brás é a de um homem comum, que busca, sem muito esforço, uma grandeza que nunca chega. Ele experimenta frustrações amorosas, conflitos familiares e tenta se destacar, mas suas realizações se desfazem tão facilmente quanto os sonhos que a geraram. Primeiro, o amor. Brás se apaixona por Marcela, uma mulher que o fascina, mas que tem uma fascinação ainda maior, o dinheiro que ele pode oferecer. Marcelo seduz com promessas e beijos, mas o que ela realmente ama são os presentes caros. E Brás só percebe isso tarde demais. Aqui Machado já começa a questionar um amor como um verdadeiro sentimento ou como um jogo de interesses. É uma ironia cruel que o primeiro amor de sua vida termine quando ele deixa de ter recursos para bancá-lo. Depois, outro grande amor entra em cena, Virgília. Brás se envolve com ela, uma mulher casada, e por algum tempo vive o que parece ser um amor sincero, até se dar conta de que ela também escolhe o que é seguro. Ela fica ao lado do marido, Lobo Neves, por conveniência, mantendo um relacionamento de aparências que traz prestígio e estabilidade. Assim, ele entende que o amor, como quase tudo, é um jogo de máscaras. Virgília o ama, até certo ponto, e nesse ponto, ela escolhe o status e a segurança sobre qualquer paixão. No plano familiar, a ironia atinge outro nível. Quando Brás volta ao Brasil após estudar em Portugal, ele precisa lidar com o luto pela perda da mãe e as exigências de seu pai, que também morre logo depois. Mas, enquanto ele lida com o luto, o interesse pelos bens da família começa a falar mais alto. A briga pela herança com a irmã Sabina reflete a dor comum e até trágica de como os laços familiares podem se diluir em meio ao apego por dinheiro e poder. A questão da herança transforma o luto em uma disputa onde o que importa não é o amor familiar, mas o que cada um vai levar dessa relação. E aqui Machado é incisivo. Nossos laços mais profundos podem, no fim, ser reduzidos a brigas por posses, onde até a memória dos pais se perde em meio a inventários e partilhas. Já no tocante à sua carreira, Brás busca a relevância na política. Ele até é eleito deputado, mas não demora para perceber que sua presença ali é praticamente nula. Sua passagem é breve e insignificante, e ele perde o cargo tão rápido quanto conseguiu. Em um último esforço para deixar sua marca no mundo, ele cria o que chama de emplastro milagroso, um remédio que, segundo ele, curaria hipocondria e o tornaria famoso. Mas essa última tentativa de alavancar sua relevância também termina em fracasso, quando ele adoece de pneumonia e morre, antes de poder lançar o tal emplastro. A ironia é que sua última tentativa de relevância termina exatamente como todas as outras: fracasso. Em cada uma dessas tentativas, Machado aponta para algo dolorosamente comum, o destino medíocre que acomete a maioria das pessoas, por mais privilégios e ambições que tenham. E o que resta? Brás Cubas chega ao final de suas memórias ironicamente aliviado, por não ter deixado herdeiros para o legado da nossa miséria. Em uma frase final que ecoou como um soco, ele nos lembra que todo o status, o poder e as ambições humanas não passam de ilusões passageiras. No mundo de Brás, a miséria é universal, uma existência marcada pela vaidade, pela ilusão de grandeza e, no fim, pelo vazio. Ao não deixar herdeiros, ele considera que evitou perpetuar o ciclo de frustrações e aspirações vazias que marca a vida humana. Memórias Póstumas de Brás Cubas nos mostra que a linha entre sucesso e fracasso é frágil e que as ambições humanas muitas vezes se revelam tão fúteis quanto os personagens que as perseguem. Machado de Assis nos faz questionar o valor dos legados e das conquistas. A maior ironia pode estar em descobrir que aqueles que mais buscam deixar sua marca no mundo, como Brás, terminam apenas deixando um vazio que eles mesmos não souberam preencher. Afinal, se toda nossa ambição leva apenas a uma existência de ilusões, qual é o verdadeiro sentido da vida?
Publicado em 1899, Dom Casmurro é a obra-prima de Machado de Assis. O romance mergulha no universo de Bento Santiago, o nosso narrador, que, consumido pelo ciúme e a insegurança, revisita seu passado em busca de respostas sobre uma suposta traição. A história começa com Bento, já idoso, isolado em sua mansão, explicando como ganhar o apelido de Dom Casmurro, após adormecer em um trem e acabar irritando um poeta. Solitário e amargurado, ele revisita memórias de amor e traição que marcaram sua vida. Desde cedo, Bentinho viveu numa condição de privilégios e promessas. Sua mãe, Dona Glória, prometera à igreja que ele seria padre, caso sobrevivesse à infância. Seu destino, então, estava decidido não por ele, mas por sua mãe e pela sua posição social. Contudo, Bentinho tinha outros planos, principalmente após se apaixonar por Capitu, sua vizinha que tinha aqueles olhos de ressaca, intensos e enigmáticos. Esses olhos seriam tanto símbolo do seu fascínio quanto motivo da sua desconfiança. Nos encontros escondidos, Bentinho e Capitu trocam juras de amor, mas a promessa de sua mãe permanece como um obstáculo, refletindo o peso das expectativas familiares e sociais. Bentinho não é livre para decidir seu futuro. Sua vida é marcada pelas escolhas e convenções que outros lhe impuseram. A solução para essa promessa vem de Escobar, um jovem que Bentinho conhece no seminário e com quem cria uma amizade ambígua. Escobar sugere que a promessa de Dona Glória poderia ser cumprida, enviando outro no lugar de Bento, revelando a flexibilidade moral que permeia a história. Em uma sociedade de aparências e convenções, onde os verdadeiros sentimentos estão sempre disfarçados, a ironia é que as promessas e deveres podem ser reinterpretados de acordo com a conveniência. Bentinho então retorna à vida civil e, após se formar em direito, finalmente se casa com Capitu, realizando o desejo de ambos. Ao longo do casamento, Escobar e Bentinho continuam próximos. A felicidade que parecia ter finalmente encontrado seu caminho, no entanto, é corroída por algo sutil: o ciúme. Ele começa a notar olhares e gestos entre Capitu e Escobar que alimentam sua insegurança. A relação entre Bentinho e Capitu se complica ainda mais com a dificuldade de ter filhos. Após anos de espera, nasce Ezequiel, mas à medida que o menino cresce, Bentinho percebe semelhanças perturbadoras entre ele e Escobar, especialmente no olhar e nas expressões. Essas coincidências parecem confirmar a desconfiança de Bento e o ciúme se transforma em obsessão. Machado aqui faz uma crítica silenciosa às aparências e ao modo como nos deixamos consumir por aquilo que muitas vezes nem sequer existe. A incerteza de Bentinho representa a incerteza que todos sentimos diante do que não podemos controlar e nos leva a questionar até que ponto a realidade é aquilo que vemos ou apenas aquilo que tememos. Ele então decide se separar de Capitu, enviando-a com Ezequiel para a Europa, e Capitu aceita em silêncio, reforçando ainda mais a desconfiança de Bento. O tempo passa e Bentinho, agora Dom Casmurro, permanece só, incapaz de se libertar dessa dúvida. Ao revisitar sua história, ele talvez busque justificar suas escolhas, mas o enigma da suposta traição de Capitu nunca é resolvido. Capitu foi ou não fiel? Essa ambiguidade que Machado deixa ao final é proposital. A vida raramente oferece certezas, e talvez a maior ironia seja que Bento se tornou prisioneiro de seus próprios temores. A dúvida de Bentinho não é apenas uma dúvida sobre Capitu, mas uma dúvida sobre si mesmo e sobre a natureza do amor, da amizade e da confiança. Ao encerrar, Machado deixa para nós, leitores, uma provocação sobre a própria condição humana. Em uma realidade onde nada é exatamente o que parece, a ironia de nossas certezas e interpretações revela-se como um jogo cruel. A obsessão de Dom Casmurro é uma ironia sobre a realidade. Ele se torna prisioneiro daquilo que teme e sua busca pela verdade o leva à ruína. Dom Casmurro é mais que um romance sobre amor e ciúme. É uma reflexão sobre como as certezas que criamos podem ser apenas sombras das nossas próprias inseguranças. Machado nos oferece, ao invés de respostas, um espelho para que enxerguemos nossos próprios exageros e vícios. A dúvida de Bentinho não é apenas sobre Capitu, mas sobre si mesmo. Até que ponto a realidade que vivemos não é a construção do que tememos ou desejamos? A obra nos convida a questionar as verdades que defendemos sobre nós e os outros. E talvez essa seja a maior ironia da realidade exposta por Machado. Viver é conviver com a dúvida e decidir se iremos encará-la ou nos deixar consumir por ela. Na madrugada de 29 de setembro de 1908, partiu o Bruxo de Cosme Velho, o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis, autor das obras mais universais que o nosso país já produziu, foi levado por um câncer e castigado durante a vida pela epilepsia. Mas ele deixou este mundo em condições muito melhores do que aquelas em que nasceu.
Mulato, epilético, gago e desprovido de recursos, Machado era a personificação da luta contra as limitações impostas pela sociedade e pelo próprio corpo. Sem ter escolhido sua circunstância, ele precisou enfrentá-la. Superou preconceitos, pobreza e adversidades que testaram sua saúde e sua mente. Mas foi essa experiência que fez com que ele se tornasse o profundo observador da natureza humana que lemos em suas obras. Ao partir, Machado já estava consagrado como o maior nome da literatura brasileira. Nascido neto de escravizados, rompeu as amarras sociais e transformou-se no escritor brasileiro mais influente de todos os tempos, um símbolo da força e do gênio que a arte pode produzir mesmo em um contexto adverso. Machado de Assis não deixou apenas palavras, deixou um espelho onde o leitor pode enxergar a si mesmo, seus medos, suas dúvidas e a complexidade do que é ser humano. E talvez essa seja a maior de suas contribuições, o poder de provocar reflexões que ultrapassam o tempo. Hoje, suas histórias e reflexões permanecem vivas, desafiando e encantando gerações.